Olá, meu nome é Carol e vamos para as leituras de outubro. Bom, como vocês já devem ter visto na fotinha do vídeo, né? Eu li pra caramba em outubro. Então, eu realmente li muito mesmo. Então, eu vou deixar a lista dos e-books que eu li lá na comunidade, tá bom? Porque senão esse vídeo vai ficar assim absurdamente grande, vai ficar um longa-metragem tipo Senhor dos Anéis, sabe? Então não vai dar. Mas eu nem sei por onde eu começo, porque eu tive que fazer em duas pilhas aqui pra não cair, porque realmente é muita coisa. Mas eu consegui meio que fechar minha TBR, porque só teve um livro que eu não terminei de fato. Eu ainda tô lendo, mas muito aos poucos, e isso é um milagre. Eu tô conseguindo fazer TBRs bem coerentes, assim, com o momento que eu tô vivendo. Apesar de que outubro foi um ponto fora da curva, porque foi temático e foi um tema, assim, um pouco mais pesado pro que eu tô vivendo, né? Pro que eu tô precisando ler. E é isso aí, vamos começar com as leituras. Eu consegui, em outubro, fugir de leituras conjuntas. Eu participei somente de 3. Uma é a leitura conjunta do canal. E foram leituras conjuntas, assim, simples até, porque uma foi releitura, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte, que eu... Na verdade, eu peguei esse livro aqui, que é o livro que eu li a primeira vez, mas eu fiz a releitura na edição da Antofágica, que eu tenho o e-book, que é bem baratinho, tá bem baratinho agora no esquenta da Black Friday. Tá uns R$ 5,97, eu acho. E tá excelente a tradução, tem extras incríveis, assim como essa edição aqui da Zahar. E aí, nós ainda não fizemos a discussão até agora, né? Mas é porque tá todo mundo enrolado. Eu acho que eu vou mudar a periodicidade da nossa leitura conjunta, porque agora tá todo mundo voltando pro trabalho presencial, então tá mais complicado o cronograma para todo mundo. E aí, como teve o Dark Wind, se você não acompanhou, eu participei de uma maratona junto com outros booktubers. Nós lemos o Carmilla... Não precisa. Nós lemos o Carmilla, a Vampira de Karnstein, de Sheridan Le Fanu, que foi um livro que veio antes de Drácula, né? Drácula teve uma certa inspiração nesse livro aqui. E, cara, eu li nessa edição aqui da Via Leitura, tá muito boa a tradução. Eu gostei bastante da história, é uma história bem mais simples que Drácula, mas ela é bem fluida, sabe? Essa edição aqui, ela tem 95 páginas, é bem tranquila, eu gostei bastante. E essa edição tem tradução pós-fácil e notas de Marta Argel e Humberto Moura Neto. Eu gostei porque fala também de uma amizade que muitos colocam como um romance sáfico, mas fica aquela coisa meio no ar, assim, você não sabe se chega a ser um romance, mas é uma coisa mais intensa do que uma amizade, né? E são coisas avançadas para a época, né? Porque isso é do ano de... Deixa eu ver. Tá, aqui havia sido... entre os contos que compõem a antologia está a Carmilla, que já havia sido publicada na revista The Dark Blue em 3 partes, de dezembro de 1871 a março de 1872. Ainda hoje, este é um dos contos de vampiros mais conhecidos, tendo estabelecido várias referências para a literatura que se seguiu. O próprio Stoker deve ter lido e usado como material de pesquisa para Drácula, embora não tenha deixado registros escritos disso. Legal. Mas é bem tranquilo para quem gosta desse tipo de literatura, né, vampiresca. Eu indico bastante ler Carmilla. Aí, eu li, ainda seguindo na linha de livros temáticos, eu li o maravilhoso Verdades Além Túmulo, da Caitlin Doughty, aqui pela editora Darkside, com tradução da Regiane Winarski. Cara, esse livro
você precisava ler. Porque assim, o que ela fez? Ela pegou crianças, né? Dúvidas que crianças mandavam para ela sobre a morte. Ela tem um canal no YouTube que fala, né, sobre o assunto da morte, porque ela é uma pessoa que tem uma casa funerária nos Estados Unidos, e ela tem esse canal no YouTube que ela fala sobre como são feitos os enterros, os embalsamentos, ela fala sobre questões do luto. E as perguntas das crianças aqui são fascinantes, sabe? E ela responde de maneira concisa, de maneira científica e de maneira muito clara, muito didática. E, cara, é sensacional. São coisas assim que você não sabia que você precisava saber, sabe? São coisas que você não sabia que você tinha dúvida sobre, na verdade, sabe? Porque morte é uma coisa sobre a qual a gente não pensa, mas que, na verdade, a gente é cheio de dúvidas sobre. E no final, ela fala sobre uma dúvida que ela tinha acerca desse livro, que se isso é normal crianças terem esse tipo de dúvida, porque ela tinha essa dúvida sobre lançar um livro com perguntas de crianças. E ela queria abordar esse assunto, como o luto, como a morte é vista por crianças, como abordar a morte para crianças, né? E aí ela coloca uma entrevista que ela fez com uma psiquiatra. Como você pode, ela pergunta como pode abordar a morte com crianças, que tipo de linguagem concreta pode ajudar. Em crianças, uma certa ansiedade com a morte é normal. Em algum momento em que a preocupação com a morte pode passar dos limites para uma criança, é muito interessante. Eu gostei pra caramba desse livro. Olha, os livros da Caitlin Doughty, eu tenho um vídeo sobre o primeiro dela, que é o Confissões do Crematório. Eles são sensacionais. Eu não sei qual é que eu gosto mais. Eu gosto muito do Confissões do Crematório porque ele traz essa reflexão que a gente tem como sociedade moderna sobre a morte, né? Ela faz esse paralelo com as pessoas mais antigas, né? Como elas viam a morte antes dessa esterilização que a gente tem acerca do luto. E essa daqui tá sensacional. Eu simplesmente amei. Aí eu li o Mindhunter Profile, Conheça a Mente dos Assassinos, do selo Crime Scene, do Robert K. Ressler e do Tom Schechtman, que é da editora Darkside, com tradução do Alexandre Boyd. E esse aqui é uma série de 2 livros que tem um cunho autobiográfico desse Robert Ressler. Ele foi um dos caras que implantou uma série de estudos de mentes criminosas que deu início ao Centro de Análises Comportamentais lá no FBI, aquela unidade de análises comportamentais. Quem conhece a série Criminal Minds vê muito os agentes do FBI trabalhando a partir dessa unidade. Eu não assisti ainda a série Mindhunter, mas eu acredito que seja sobre esses agentes trabalhando a partir dessa série, mas ele conta o início, como é que foi, primeiro, ele convencer os superiores dele a fazerem esses estudos, ele fazendo as entrevistas com os serial killers, ele contando, né? E ele contando como foi ele ajudar algumas equipes, esse trabalho entre agências, né? Entre polícia estadual, polícia municipal, para prender esses assassinos, né? Porque o FBI ele não pode influenciar como uma SWAT, por exemplo. Ele vai ele vai colaborar, né? Ele vai fazer uma colaboração com essas agências para poder fazer o trabalho. Então, eles colaboravam com conhecimento sobre essas mentes criminosas para poder elaborar os perfis para procurar melhor os assassinos, né? Então, ele começa contando a experiência dele, como ele foi do exército e tal, como ele como ele achou que era melhor estudar a mente dos assassinos,
como ele foi conversar com psiquiatras, psicólogos. Ele começou a frequentar essas conferências, esses congressos, e é muito interessante. Ao contrário daquele livro Mindhunter da Intrínseca, que o cara fala muito sobre a vida dele, esse aqui não. A vida dele se concentra no trabalho dele. O outro, ele fala da vida dele como um todo, é uma biografia dele. Esse aqui fala sobre esse processo de instalação da unidade de ciências comportamentais da agência, mas ele fala como foi o processo na vida dele, como foi a participação dele nessa instalação. Eu terminei esse livro e comecei já a ler o segundo, porque a escrita é muito fluida e torna muito interessante, porque ela não é tão gráfica com relação àquele Anatomia do Mal, né, que ele fala dos casos de uma maneira bem mais explícita. Esse aqui fala dos casos pontualmente, dos casos só que ele participou, ele não fala de outros casos, mas ele fala de uma forma mais sucinta, sabe? Ele não fala de uma maneira tão mais gráfica quanto a Anatomia do Mal, então dá pra ler mais, digamos, tranquilamente. Se você gosta de crime scene, se você gosta de crimes reais, mas tem ainda é um pouco sensível a esse assunto, esse aqui é uma boa opção. Aí eu li um que me deu medo, que foi O Mundo de Lore, Criaturas Estranhas, do Aaron Mank, pela Darkside. Também só tem livro da Darkside aqui. Com tradução de Débora Isidoro. E, cara, esse livro aqui eu descobri que ele já tá no terceiro volume. Tem vários mundos de lore, porque esse aqui é um podcast que até virou uma série, acho que na HBO. E, cara, ele conta vários tipos de criaturas estranhas. Ele vai contar sobre zumbis, como surgiu essa palavra zumbi, né? Como o porquê de o que são zumbis, né? Como conhecemos, como surgiram esses zumbis até aparecer a forma como conhecemos os zumbis hoje. Ele vai falar sobre os lobisomens, sobre os vampiros, como apareceram esses vampiros e os vampiros na literatura, nas mídias, o lobisomem, como apareceu esse ser que conhecemos os lobisomens. Ele vai contar tudo. Até aí, pra mim, tava tudo bem. Agora, quando ele começou a falar sobre coisas sobrenaturais, histórias sem explicação, mano, porque ele não se propõe a explicar o que são essas coisas. Ele vai contar o surgimento, né? Ele vai contar as lendas envolvendo, ele vai contar alguns casos de pessoas que presenciaram, mas ele não se propõe a explicar. E aí complica, né? Porque quando ele vai falar de casas mal assombradas, de pessoas que viram espíritos, de pessoas que incorporaram espíritos, eu quase morri do coração, sabe? Criaturas marinhas, porque eu tenho medo de oceano, né? Aquele oceano profundo, né? Que a gente não tem conhecimento do oceano. Então aí eu já fiquei com medinho, sabe? Porque são coisas que não tem explicação, né? E aí ele vai contando os casos e aí dá um medo do cacete. Se você gosta desse tipo de assunto, se você é curioso acerca desse assunto, vai fundo. Essas histórias são mais pro final, sabe? Deixa eu ver aqui o índice. Portas para o desconhecido. Ah, ele fala também de ET e tal. Tem umas coisas bem legais, assim. Mas o Portas para o Desconhecido, cara, esse aqui me matou. Mas o resto foi tranquilo. Falar sobre ET, aquela coisa da gente não estar sozinho no espaço, sabe? Surgimento de criaturas estranhas. Várias pessoas viram o mesmo tipo de ser estranho. Até aí tudo bem. Agora quando ele começou a falar disso, sobre coisas sobrenaturais, mano, eu quase morri. Aí eu li Aurora nas Sombras, do Fabien Velman e Kerasket, que também é da Darkside, né? Tem tradução, deixa eu ver, tá aqui no final. Tem tradução Maria Clara Carneiro.
Você olha, é uns desenhos muito fofinho, sabe? Aí você vai lendo. Só que a história não tem nada de fofinha. Porque são criaturas, vai contar a história de criaturas que habitam o corpo de uma menina. Só que a história começa quando essa menina morre. E aí o corpo da menina tá lá estirado no meio da floresta e essas criaturas começam a sair do corpo dela. Essas criaturas habitavam o corpo dessa menina. E aí essas criaturas agora têm que sobreviver na floresta. E aí você vai ver, né? A sobrevivência faz a gente tomar certas atitudes desesperadas. E aí não é uma coisa bonita de se ver. Tem umas cenas assim bem gráficas, fofinhas, porém gráficas. Então é uma coisa muito louca, porque o desenho continua sendo fofo, mas você vê cabeças sendo arrancadas, sangue, sabe? Então, é interessante. Mas se você gosta desse tipo de tema, eu super indico, porque é legal. Porém, né, enfim. Aí eu li A Bruxa Margaret, de Jim Broadbent e Dix, que eu vi que foi um quadrinho baseado num quadro. Esse quadro aqui, ó, que o nome é Peter Dulgret. Ai, não sei. Eu não lembro o nome do quadro, mas é esse quadro aqui. Essa HQ foi baseada nesse quadro, mas eu tô procurando aqui. A obra se chama Dulgret, Mad Mag em inglês. Mas eu quero saber da tradução. Tradução de Aline Zolve. Aqui, o desenho também é bonito. Ela é impactante. Eu nem sei se... Eu acho que eu vou ter que cortar essa cena porque aparece a mulher pelada, né? Então... Mas é um desenho feito para impactar. E as cenas também são feitas para impactar. A capa foi o que me chamou a atenção. Eu comprei basicamente por causa da capa. E por ser uma história de bruxa, que era o que eu queria para o Halloween. Mas não era o que eu estava esperando. Foi uma coisa que me impactou, foi uma coisa que me deixou, não diria chocada, mas foi uma coisa que realmente me impactou. Fala sobre uma mulher que vive à margem da sociedade, uma mulher que tem as feições também muito rudimentares, né? Ela tem até, parece que a fala também é arrastada e tal, mas parece-me que ela tem conhecimentos ali de bruxa, né? Mas ela vive muito à margem da sociedade. E ela vive de pescar em guias, e ela vive dessa sobrevivência, né? Ela praticamente só sobrevive, né? Ela não tem ali nenhum luxo, nem nada. E ela sobrevive do que ela pesca ali no rio. E aí tem uns acontecimentos aí, tem umas cenas também bem descritivas, mas é uma história então interessante, sabe? Mas não era exatamente o que eu nem sei direito o que eu tava esperando. Eu acho que eu tava esperando uma coisa mais romântica. Eu acho que a capa meio que me enganou, sabe? Mas é bem impactante. Eu recomendo se você tá esperando uma coisa mais... Eu não sei bem a palavra. Se você tá esperando uma coisa mais crua, sabe? É uma história bem crua. Até os desenhos, assim, são... Apesar de bem elaborados, eles dão aquela coisa rústica, crua. Eu acho que o sentimento é esse, sabe? Tudo é muito cru, os sentimentos são crus. Não tem nada elaborado, tudo é muito ali seco, sabe? Os sentimentos são... Eu não sei muito descrever, mas você não tem nada muito... Ela é muito rude, sabe? É tudo muito rude, eu acho que é isso. Todo mundo é muito rude uns com os outros. Não tem nada bonitinho nessa história. Mas é interessante, eu gostei. Eu fiquei impactada porque realmente não era o que eu tava esperando, mas enfim, é isso. Aí eu li o maravilhoso Fangs, que é o Mordida, da Sarah Anderson. Que, cara, eu amei. Não é uma história contínua. É uma história contínua, mas assim, feita de vários quadrinhos, não em sequência, sabe? São várias tirinhas, não correlacionadas umas com as outras,
mas elas contam uma história de uma relação de amor, uma relação de amor que vai se construindo ali entre uma vampira e um lobisomem. É muito interessante, cara. E é fofinho, e é bonito, e é amorzinho. É bem Sarah Anderson mesmo, pra você que já conhece a autora, porque ela gosta de fazer essa reflexão de uma maneira bem sarcástica e irônica sobre como é a vida adulta, né? Como é uma ironia mesmo, né? Sobre como a vida adulta às vezes é meio irônica, assim, sabe? E nossa, se você tiver a oportunidade de ler Mordida, leia, viu? Eu não sei como é que tá a tradução, porque eu não sabia que ia ser lançado no Brasil. Quando eu vi que baixou o preço de Fens, eu corri pra comprar, mas tá muito, muito legal. Aí eu li os livros aqui, eu li, sem ser livro inteiro, eu li um conto. Vixe, caiu tudo aqui. Eu li um conto desse livro do Edgar Allan Poe, que foi O Gato Preto. Gente, esse O Gato Preto é tenso. Ele faz essas construções de terror psicológico, sabe? É muito característica do Edgar Allan Poe. Mais um conto que eu indico e é fácil para você achar na internet, esses contos do Edgar Allan Poe. Esse aqui vai falar sobre um gato que aparece na vida do cara, um cara que vai mudando o jeito dele de ser, né? É uma construção ali psicológica muito interessante, que é muito característica do Edgar Allan Poe. E aqui do Vitorianas Macabras foi um conto, deixa eu ver aqui, foi um conto bem grandinho, que é A Janela da Biblioteca, da Margaret Oliphant, que também tem um quê psicológico, vai falar sobre uma janela que ora parece que essa janela é apenas pintada, ora parece que é uma janela verdadeira, que a mocinha, que a personagem principal vê do outro lado da rua, né, de uma biblioteca, e ela fica transtornada, porque às vezes parece que essa janela é real e tem uma pessoa lá dentro, e às vezes a janela parece que é só pintada e não tem ninguém. E aí ela vai passando os dias e ela vai tentando entender o que acontece ali. Então é uma construção, é um conto grande, mas você vai acompanhando ali e ele é mais mais pela jornada do que pelo fim da história. Sabe? O conto vale mais pela jornada do que pelo fim. Mas a construção ela é muito boa. A parte psicológica da coisa é muito bem escrita, eu gostei bastante. Aí um livro também temático, mas que eu ainda não terminei, ó, eu passei um pouco da metade, foi o Medicina Macabra, do Thomas Morris, também pela Dark Side, com tradução do Carlos Nócia. Esse livro aqui é perfeito para você que gosta de curiosidades. Aquelas curiosidades médicas, curiosidades assim científicas. Esse livro aqui vai contar sobre casos, né? Casos que saíram, foram publicados em revistas médicas dos anos de 1700 e 1800, né? Durante os anos durante o século 18 e 19. E tem cada coisa bizarra. Ele vai ser dividido por temas. Vergonha alheia, insólita medicina, remédios irremediáveis, curas extraordinárias, histórias macabras, perigos escondidos. Esses cirurgias macabras aqui é bizarro, porque eles não tinham ainda o conceito da cirurgia moderna como nós temos, e eles faziam meio as coisas na doida, né? Até porque muitas vezes quem fazia uma cirurgia, às vezes era o açougueiro. E o conceito de cirurgia era muito novo. Inclusive, o livro que eu li, Medicina dos Horrores, fala quando foi implantado a asepsia na cirurgia, né? E isso é muito recente. Então fala que as coisas eram muito rudimentares, as coisas eram feitas às cegas, era muita coisa baseada em superstição, era muita coisa baseada em remédios, assim, que você experimentava tudo, né?
você não tinha aquele controle de experimentação, você não tinha o rigor do experimento científico, né? Você experimentava nos seus pacientes. Então, é muito louco, mas as coisas que são escritas aqui foram publicadas em revistas médicas. Daí o autor vai comentando à medida que vai avançando o que foi publicado. Ele vai fazendo os comentários junto com a publicação. E é muito interessante, eu gostei bastante, mas tem muita coisa, então não deu tempo de eu ler. Aí, deixa eu pegar o livro que caiu aqui. Tá uma pilha de livros aqui na cama que vocês não acreditam. E aí, finalmente, eu li Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie, pela Companhia das Letras, com tradução da Júlia Romão. E, cara, gostei bastante desse livro. Ele é um dos menores livros da Chimamanda. Ele tem 323 páginas. E assim, eu acho que o outro que eu li foi o No Seu Pescoço, mas é de contos. Os outros que eu li foram bem grandes. E eu gostei bastante porque ele vai falar de uma relação de pai e filha. O pai, ao mesmo tempo que é muito pra frente, né? Ele é um cara que prega a liberdade de imprensa e tal. Ele também é um cara abusivo com relação à família. Ele é um cara controlador. E a filha tem essa relação aí com o pai que é abusiva, né? É uma relação bizarra, assim, que ela tem medo dele, mas ela o vê, assim, como um cara maravilhoso, porque é um cara que briga pela... porque eles estão vivendo ali um tempo que é um pré-golpe ali, e aí ele é dono de um jornal, ele tá brigando ali pela liberdade de imprensa, e aí ele ajuda os outros, ele ajuda a comunidade que ele mora, ele ajuda ali na igreja. Então ela vê como ele é controlador, ela tem medo desse lado controlador dele, mas ela enxerga um herói. E é muito tensa essa relação, sabe? E aí você vai acompanhando isso. E é uma tensão a todo momento, né? Tem a mãe dela ali sofrendo com os abusos, tem o irmão dela que ele tá naquele período da adolescência que quer enfrentar o pai, e aí tem as consequências, e tem toda a sociedade nigeriana, né, que preza mais o homem do que a mulher, que a mulher não deve estudar tanto, mas a menina que ela é privilegiada porque o pai instiga ela a estudar, controla até os estudos dela para ela sempre ser a primeira da turma. Cara, é muito louco, eu gostei muito desse livro. É interessantíssimo. Eu tô lendo bem devagar os livros da Chimamanda, porque essa mulher não publicou nada recentemente, a não ser aqueles TED Talks nos livros fininhos. E, meu Deus, acho que falta só o Meio Sol Amarelo pra eu ler dela. E aí, eu li também outro livro de uma escritora nigeriana, mas era um livro que eu já tinha começado a ler por causa de uma leitura conjunta que eu participei, mas que eu não terminei. E aí eu terminei de ler o livro agora, que foi o No Fundo do Poço, da Buchi Emecheta, que aqui é pela Dublinense com tradução da Júlia Dantas. E a Buchi Emecheta é aquela mulher que escreve maravilhosamente bem, mas acaba com o seu coração, né? Porque ela escreve temas muito pesados, né? Principalmente com relação à condição da mulher naquela sociedade extremamente machista e patriarcal. Aqui é a continuação daquele livro Cidadã de Segunda Classe. Ele tem ele é um pouco mais leve do que o Cidadã de Segunda Classe, porque aqui a Eida, ela tem um pouco mais de liberdade do que aquele primeiro livro, mas ainda assim ela vive uma opressão, né? Porque ela tá numa situação de pobreza na Inglaterra, ela é uma mulher com 5 filhos, uma situação de pobreza, uma situação de opressão, por ser uma mulher negra, né? Então ela tá ali se virando como pode, né? Mas é muito interessante. A escrita dessa mulher, eu terminei o outro livro dela agora, então esse ano eu li tudo que essa mulher publicou no Brasil, porque, sinceramente, essa escrita é maravilhosa. Aí, as séries que eu tava lendo, eu li o Isn't It Romantic, da Lisa Clay Adams, pela editora Berkeley,
que foi o 4º livro da série O Clube do Livro dos Homens. Então esse aqui foi o último que ela publicou. Na minha concepção, talvez ela publique mais um. E esse aqui, pra quem já leu o primeiro livro, que foi publicado no Brasil, esse aqui é o livro do Russo. E, cara, é maravilhoso. O Russo é um personagem muito legal. E eu li com o audiobook em inglês, né? E aí, no audiobook, tem o sotaque russo, né? Ele faz... A narradora faz aquele sotaque lá. E, cara, tá muito divertido. Eu adorei a experiência. Tem como o russo... tem aqui, ali como o russo chegou ali no hockey, como eles se conheceram, os segredos ali do russo e tal, aquele problema de estômago dele. É muito, muito, muito divertido. Eu não vejo a hora dos outros livros ser... Já saiu, né, a capa do 2º livro, que vai ser publicado, Operação Romance, vai ser publicado no 1º semestre do ano que vem. E esse livro eu também amei, então vamos ver. Aí, de outra série que eu tava lendo, que eu concluí, foi o 10 Coisas que Eu Amo em Você, da trilogia Bevelstoke, da Julia Quinn. Esse aqui é pela editora Arqueiro, com tradução de Roberta Klepp. E eu adorei esse livro. E eu achei que esse livro seria com a família toda, mas não é. Esse livro aqui vai ser do primo do mocinho do 2º livro, que não é da mesma família. Muito estranho, né? Aí vai falar sobre pessoas... tem um pouco... Não chega a ser exatamente enemies to lovers, inimigos para amantes, mas tem um pouquinho ali de rusga no meio. Aí tem um casamento que deve acontecer, mas é um cara muito mais velho, com uma mocinha muito nova, e ela não quer casar com ele. É bem interessante, eu gosto da escrita da Julia Quinn, porque é uma coisa assim, muito para entretenimento mesmo, muito para você se desligar do mundo, mas não é uma coisa assim também tão bobinha. Então eu gostei, assim, eu tirei uma tarde para ler esse livro e foi uma delícia essa leitura. Aí eu li os livros em inglês The Hating Game, a novel da Sally Thorne, pela editora Morrow, que esse livro aqui, eu não tinha me ligado que ele já tem publicado no Brasil, que é o Jogo do Amor e Ódio, inclusive tá no Kindle Unlimited. Esse livro é muito legal, vai sair um filme dele agora, o trailer tá fantástico, parece que assim, eu vi os personagens, né, parece que é os personagens do mesmo jeito que eu imaginei enquanto tava lendo o livro, e cara, é o livro Inimigos para Amantes, sabe, porque eles são meio que inimigos dentro de uma empresa que sofreu uma fusão ali de 2 empresas do mercado editorial e agora elas se tornaram umas, mas ainda, como elas tinham diferentes estilos de trabalho, ainda tem essa diferença dentro dessa nova empresa, né? Você ainda vê cada trabalhador com seu estilo diferente. E aí esses 2 assistentes, né? Eles são assistentes dos presidentes dessas empresas que ainda trabalham juntos. Eles, cada um tem o seu estilo ali que denotava bastante, caracterizava bastante cada tipo de empresa. E é muito legal. A forma como eles vão virando amigos, né, é uma construção de amor muito bacana, porque eles vão se conhecendo Ela vai conhecendo ele aos poucos, porque ele é um cara muito perceptivo, ele já tinha muita noção de como ela era, né? Ela é que não, ela tava tão tomada por outros assuntos que ela não percebia certas nuances dele, mas ele já meio que conhecia as coisas dela. E vai lá no Kindle Unlimited, O Jogo do Amor e Ódio, leia antes de assistir o filme, vale muito a pena. Aí, pra fechar, eu li o primeiro livro da série A League of Extraordinary Women, da Eve Dunmore. Esse aqui é o primeiro, Bringing Down the Duke. Acabou de ser lançado o 3º livro, eu acho que vão ser 4 livros dessa série. E, cara, que coisa legal. Esse aqui é da editora Berkeley também.
Que coisa legal esse romance de época, porque fala de mulheres num grupo que luta pelo... Elas são consideradas sufragistas, mas aqui elas não estão lutando exatamente pelo sufrágio, que é o voto feminino. Aqui vai falar, pelo menos nesse livro, elas estão brigando pelo direito à propriedade que as mulheres não têm depois que se casam, porque tudo que as mulheres têm direito, que são donas e tal, depois que elas se casam vão para as mãos dos seus maridos. E elas aqui estão brigando para conseguir convencer os caras lá do parlamento, os lords, para eles votarem uma lei que proíba os maridos de pegarem as coisas das suas esposas. Né? E é interessantíssimo isso, porque isso é história, né? Isso era uma coisa que estava acontecendo, uma briga que estava acontecendo. E aí muita coisa que acontece aqui, a gente vê que foi... que realmente aconteceu. Ela, inclusive, bota uma Reader's Guide aqui, uma série de questões para se discutir a respeito do que aconteceu no livro. Então vai ser uma mocinha que brigou com o parente dela, o único parente vivo dela depois que o pai morreu, depois que o pai e a mãe morreram. E aí ela conseguiu convencê-lo de ir para Oxford, quando Oxford começou a aceitar mulheres. E aí ela conheceu esse pessoal do grupo sufragista. E aí, por meio desses protestos, dessas manifestações a favor aí da lei de direito à propriedade, ela conheceu esse duque. E esse duque era um cara de muita influência no reino, de muita influência junto à rainha. E aí, no início, eles têm ali uma treta e tal, ele meio que não confia nela, ela não confia nele, mas depois rola uma atração, né? Porque romance de época é assim mesmo. Bom, eu não sei nem como é que eu mostro aqui, porque eu tô com um shortinho muito indecente, mas senão eu mostrava a zona que está aqui. Eu estou rodeada de livros. Eu vou deixar os e-books que eu li lá na comunidade para vocês darem uma olhada. Eu vou ver se eu consigo, mas é muito difícil eu fazer uma avaliação a partir de números, sabe? Eu não consigo quantificar, eu sou péssima, eu sou de letras, eu sou de humanas, eu não sei dar números para as coisas, mas eu vou deixar lá pelo menos a lista do que eu li, que eu achei que vale a pena, porque o que eu achei que não vale a pena, eu não vou deixar na lista. Eu só vou deixar na lista o que eu achei que vale a pena para vocês lerem. Qualquer coisa eu deixo um comentário e deixo o link de tudo lá. Porque tem muita coisa. Eu li, deixa eu ver quantas coisas esse mês. Que eu ainda não... Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu ainda não fiz as estatísticas. Ó, esse aqui foi o meu mês de outubro. Ah, não. Peraí. Meu mês de outubro foi assim no Reading Journal. Eu li 38 livros esse mês. 38 assim, tá no número, né? Mas teve coisa que eu não terminei. Mas tá aqui 38 coisas. Depois eu faço a estatística direitinho. No final do ano a gente vê o que deu. Beleza? Eu vou deixar o link de tudo que eu mencionei aqui na descrição. Se você se interessar por algum desses livros ou quiser usar esses links para comprar qualquer outro produto, utilize esses links. Aproveita aí que já tá no esquenta da semana da Black Friday. Faça aí uma lista no seu bloco de notas, aí no seu Google Keep do seu celular, com os links de associados de todos os seus produtores de conteúdo, para você aproveitar aí a semana, não só da Amazon, mas tem produtor de conteúdo que tem link do Submarino, da Americanas. Eu não consegui fazer, eu juro que eu tentei, mas é muito complicado aquele negócio. E aí aproveite para ajudar, porque você não paga mais nada além do valor da sua compra, mas a gente ganha uma pequena comissão que ajuda muito, muito mesmo a manter as coisas por aqui, beleza? E eu agradeço bastante a quem sempre lembra de usar os links do canal. É isso, vamos lá para os comentários. Se você leu alguma coisa temática no mês de outubro, se você não gosta de ler no mês de outubro, me diga aí o que você leu em outubro. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.